Oi, pessoal! Hoje a gente, dando continuidade a esse assunto de astrologia e saúde, eu resolvi gravar sobre a tal da mentalidade, né? Que é um termo muito utilizado por astrólogos mais da linha tradicional, principalmente, mas serve para definir essa relação da qualidade da mente, não só identificando potenciais situações, né, de saúde mental, mas também a forma de aprendizado, a forma de memória, é, como a pessoa entende um conteúdo, como ela memoriza, como ela se comunica, como ela entende, né? Enfim, quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Pchontekowski, seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, né? Mas a maioria do meu público é feminino. Já pode se inscrever porque tem muito conteúdo finíssimo aqui no canal sobre astrologia e eu ensino mesmo. É, Bom, mentalidade, né? Quando a gente fala sobre mente, existem muitos estudos e é um assunto extremamente longo. Como eu sou muito prática, né, a gente vai direto para falar sobre essa relação de desmistificar primeiro, que a gente não vai ter razão e emoção, racional e emocional, tá? Para astrologia não tem muito isso. A pessoa pode sim, nossa, eu sou mais misericordiosa, sou mais boazinha, né? A pessoa é mais emotiva, ela vai ser guiada mais pelo que ela está sentindo, né? Aí vai ter aquela pessoa que é mais lógica, até falei sobre essas habilidades, essas capacidades, quando eu falei sobre o tal do sexto sentido ou da racionalidade de Mercúrio, né? E fiquei prometendo que eu ia colocar esse assunto mais pra frente, aqui estou, né? E de fato, né? A pessoa pode até ter uma predominância de algum, mas são dois fatores que operam juntos. Então não tem como uma pessoa saudável, uma pessoa que quer se desenvolver, que quer ser inteligente, quer aprender coisas, ser 100% um ou 100% outro, uma maioria assim muito desproporcional. Porque, inclusive, eles são equilíbrio um do outro, né? Então não tem, como eu posso ser mais racional? Na verdade, o problema é que as suas emoções estão em desequilíbrio. Você não precisa, de fato, ficar olhando só para o senhor da tua mente, o Mercúrio. Mas, para equilibrar, é interessante você reconhecer essas emoções, né? Então, a gente está aqui falando de Mercúrio, a gente está falando de Lua, mas por que é cada um, né? Se você está aqui até agora sem esse blá 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 todo, né? A Lua, ela tem essa relação toda com a parte de vínculo materno, de alimentação, de conforto, de familiaridade, de tudo aquilo que aproxima, porque a Lua, de fato, é o astro mais próximo aqui da Terra. E ela vai trazer todo esse movimento de crescimento das plantas, do ciclo das mulheres, das marés, das águas. Então é evidente essa relação toda com a memória também, porque ela tem essa relação com a água. Inclusive eu tô com um espelho aqui, sorte que não está me refletindo, mas ele normalmente é muito ruim para a memória, né? Eu falei sobre isso algumas vezes em outras plataformas, né? Em aulas também, porque o espelho ele vai estar refletindo, assim como a lua é um reflexo da luz solar, assim como ela tem relação com os lagos, com todos os espelhos, com a prata, né? É, para mulher também não é muito bom usar prata, porque ela vai ficar muito relacionada com a lua, né? É claro que tem essa questão da análise de coloração, né? Mas esse é um assunto que eu vou deixar para outra hora. Mas, de qualquer forma, né? Vai ter essa relação de um portal, né? Assim como a mulher é um portal para a vida, né? Os espelhos são portais, assim como a água é um condutor, é um portal, né? Então, tem que ter esse zelo, esse cuidado. Ele é muito útil para ampliar ambientes, para aumentar ambientes, assim como a mulher se abre para a vida, ela amplia a vida, né? É muito bonito isso. Tudo que é dado para a mulher, ela transforma, ela multiplica, ela, né? Enfim. E a Terra também tem esse princípio. Então, é bem evidente que ela tem essa relação com a memória, porque a memória, ela é algo que vai fazer ficar, algo que fica, assim como os sentimentos. Perceba que as coisas que você lembra com mais detalhes,
elas vão ter vínculos emocionais. Então, vai ter uma relação não só sinestésica com gosto, cheiro, o paladar, né, o gosto, mas é, o que você viu, o que você achou muito bonito, o que te encantou, mas principalmente quando você se sentiu muito bem ou muito mal. Então, normalmente, ou quando extrapola e para a pessoa dar conta, né, para aguentar, ela também tem essa relação de esquecer o trauma, né? Mas voltando aqui, né? Deu para entender essa relação da lua, né? É ela que vai fazer o que a gente está aprendendo ficar, entende? Ela é uma cola. Então, enquanto você está aprendendo esse conteúdo, o que você está tendo de memória, o que você está lembrando, com o que você está associando, né? Isso vai ajudar no aprendizado. Já a parte de Mercúrio, porque que ele é a parte mais das trocas, né? Porque, inclusive, o próprio Mercúrio, não o planeta, mas o elemento Mercúrio, ele sempre foi muito utilizado na mineração de ouro. Hoje em dia não mais porque ele é tóxico, né, gente? Mas ele se juntava com o ouro. O ouro pode ser uma representação, inclusive, do conhecimento, né? Da sabedoria, da clareza. Então ele se juntava com o ouro e formavam amálgamas, né? Então nisso era coletado com mais facilidade as partículas do ouro. E como ele tem uma alta nível de volatilidade, né? Ele evaporava e ficava só o ouro purinho, né? Então ele não se junta, ele não se mistura, né? Ele é bem de se separar, assim, né? E ele só serve, ele é útil, né? Ele era o mensageiro dos deuses, ele ajudava Zeus, né? Das peripécias de Zeus. Então tem toda essa relação com essa questão puramente, né? Lógica, né? Mas lembrando, sempre enfatizando que eu acho muito importante que uma coisa não anula a outra, elas precisam trabalhar em conjunto. Até mesmo o próprio Mercúrio, ele é coroado com a Lua. O símbolo de Mercúrio, ele é a meia lua para cima, né? Como se fossem chifres, assim, né? Então vai ter a parte da redondo, a cruz, é como se fosse um bonequinho, né? E aí a meia lua. Então ele é coroado com essa relação lunar, com essa relação da memória. Embora ele não seja, né, as emoções em pessoa, mas pra gente ter qualquer caminhada no sentido de aprender as coisas, a gente precisa trabalhar muito a memória, né? Não tem como desenvolver. E a memória, às vezes, é repetição, assim como a Lua, ela vai e volta, ela tem um ciclo muito rápido. O Mercúrio também vai e volta, rever o conteúdo. Então é muito importante essa revisão, né? Pra gente manter uma qualidade do aprendizado. Esse é um assunto, assim, realmente muito longo, né? Realmente tem muitos detalhes e muitas coisas pra gente estar entendendo simbolicamente a aplicação e já pegando algumas dicas, né? Então, olhando para essa relação no teu próprio mapa natal, se algum deles está com alguma situação, é provável que essa situação se apresente. Então, uma lua em debilidade, né? Ou um Mercúrio em debilidade. O que está acontecendo? Será que meu problema é realmente aprendizado ou é memória? É a qualidade de atenção? Será que eu consigo criar um vínculo com aquilo que eu estou estudando ou não? Como que funciona isso, né? E, e além desses dois significadores, a gente também pode ver o regente do ascendente, porque o regente do ascendente, o ascendente em si, né? Ele tem um pouco de relação com a cabeça e com o próprio corpo físico, então ele auxilia, né, a gente a perceber um pouco essa qualidade da mente, né? Meu Deus do céu, Amanda, meu Mercúrio tá em peixes e minha lua tá em Capricórnio. Que horror, será que sou burra, tenho dificuldade de aprender? Uma coisa assim. Olha, gente, não necessariamente, tá? Na verdade, a sua mente, dignidade em si, não necessariamente vai é, apontar factualmente, ou uma qualidade vai apontar factualmente uma genialidade. Pelo contrário, tá? Isso não tem relação alguma. Mas é interessante a gente olhar, por exemplo, qual que é a relação entre eles.
Então, para a gente identificar um princípio de uma pessoa muito inteligente, ou com um raciocínio rápido, ou que tenha trabalhado um potencial intelectual, ou de agilidade comunicativa, não necessariamente ela tem uma narrativa intelectual, porque às vezes a pessoa ela tem uma agilidade, uma rapidez, mas para a área dela, entendeu? Para a percepção dela. Então, se ela é comerciante, ela vai ter um raciocínio rápido de uma leitura da pessoa e saber o que responder para a pessoa, né? Se ela tem uma relação de comando também, né? Então, essas facilidades a gente vai ver principalmente entre o trígono entre Mercúrio e Lua, tá? O trígono ele é muito favorável, a pessoa ela tende a ter um raciocínio muito rápido e tem alguns detalhes, né? A pessoa com o trígono crescente, ela tende a ser muito mais falatória, comunicativa e não importa onde ela esteja, assim, ela é exaustiva, né? Já no trígono minguante, ela tende a ficar um pouco mais introspectiva e a mente ela vai trabalhar numa forma mais interna, mais in. Então é de fora para dentro, né? Já o trígono crescente é de dentro para fora, né? É bem interessante observar isso na prática, né? Muito interessante. Amanda, o que é trígono crescente e trígono minguante, né? Porque, assim, quando o planeta faz conjunção com outro planeta, então ele vai começar a crescer quando o planeta mais rápido se distancia, né? Então tá lá, aí crescendo, 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 mais rápido, né? E aí o mais rápido vai começar depois a voltar de volta pro ciclo. Então ele vai estar se aproximando. Então, crescente, minguante, né? Assim como a Lua, é bem simples assim. Então a Lua em relação a Mercúrio, quando a Lua está se afastando de Mercúrio ou quando a Lua está se aproximando de Mercúrio. Simples assim. Voltando aqui. Aí, se a gente tem algum desencontro, eu acho que o desencontro é até um pouco mais complicado do que um aspecto tenso. Não, já fico um pouco em dúvida em relação a isso. Quando não tem recepção, enfim, quando tem uma coisa assim desconexa, tem uma tendência da pessoa ter um pouco mais de dificuldade de entender as coisas ou de ter uma percepção. Às vezes ela fica muito empacada numa mesma situação, é bem comum isso acontecer. E é claro, as digníssimas estrelas fixas, né? Então, a gente vai ter algumas estrelas, né? Várias. E quando elas estão conjuntas com esses significadores da mente, ela vai reforçar, né, essas qualidades ou dificuldades ali, podem até manifestar propriamente a estrela, né? E, mano, a minha mentalidade, ela é cardinal, fixa, mutável, ela é colérica, melancólica, né? Olha, até tem um pouco disso, mas nem todo mundo tem. Então você tem que procurar algo em comum. Então, se você tem um Mercúrio em Touro, uma Lua em Capricórnio, o Touro é Lua, Vênus, Capricórnio é Marte, Saturno, nada a ver com nada, né? Aí você vai pensar, os dois são cardinais? Não, um é cardinal, outro é fixo, e aí? Os dois são de terra, então tende a ser um pouco mais melancólica. Então tem que sempre perceber o que eles têm em comum, esses signos, né? Esses dois ou três, né? Signos, no caso. Que são os três significadores da mente, para dar uma desempatada, né? Mas sempre prefiro a Lua e Mercúrio. Eu acho muito mais evidente. Então, sei lá, um tá em Aquário e outro tá em Leão. É fixa, né? Um é fogo e outro é ar. É yang fixo. Os dois são masculinos e fixo, né? Então tem que perceber esses detalhes, assim, do que eles têm em comum. Um tá, sei lá, o Mercúrio em Libra e a Lua em Touro. Putz, é extremamente venusina, né? Uma mentalidade venusina, uma mentalidade harmônica, que busca a harmonia, né? Quando tem um planeta envolvido, é bem interessante porque o arquétipo do planeta ele tende a ficar bem reforçado na própria pessoa, ainda mais se o planeta estiver angular, então a pessoa quase que é o próprio planeta, é muito interessante. E algo que eu falei num vídeo anterior a respeito dessa questão da mentalidade, né, é que às vezes ela influi muito no físico também, né? Então, às vezes a pessoa no físico, no comportamento, né, tem um temperamento, mas às vezes a mentalidade da pessoa tá tão forte porque tem envolvimento de angularidade,
porque tem um reforço muito grande, muito evidente de algum planeta ou de alguma qualidade de elemento, né, no humor. E aí parece que aquilo se transborda, transpassa, né, pra gente entender a força que a mente tem, o poder que a mente tem. Então é realmente algo grandioso que precisa de muita atenção, precisa de muita paciência. Eu acho que até esse começo de vídeo ficou um pouquinho meio uns assuntos lá, uns assuntos cá, porque realmente não é para todo mundo entender as faculdades da mente, não é para todo mundo entender é, como que funciona, né? E, e é importante a gente estar observando, estar entendendo que a gente não é a mente, que não existe essa coisa de inconsciente ou subconsciente, blá blá blá, né? Que nós temos que ter o controle, né? A mente não é uma entidade à parte, ela é uma antena que está funcionando o tempo todo, mas ela não é uma criatura à parte que controla a gente. Ela é subjugada a nós. Nós precisamos entender que somos nós também, né? E é importante ter esse controle, essa percepção. Porque conforme o tipo de pensamento que você tem, o tipo de vibração, o tipo de. É aquela coisa que é super clichê e papo New Age, entende? Que caiu num modismo, assim, tremendo e que é o princípio da magia, gente. Assim, a controle da mente é a primeira coisa que você precisa ter para você conseguir fazer qualquer tipo de coisa, entendeu? Qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de estudo. É fundamental. Então é fundamental você saber como a tendência da sua mente operar, além do sentido básico comum, entende? De, minha mente é uma anteninha, tem os pensamentos, tem, né, toda a parte anatômica também, né? Mas num sentido pessoal também. Então, se, por exemplo, o Mercúrio Oriental é muito mais, assim, acelerado e parece que ele vai na frente do que a pessoa, assim, mas anos-luz. Parece que a pessoa tem uma dificuldade muito maior em ter aquele domínio, né? Do que se ele tivesse ocidental. Então, ele tá nascendo antes, né, do que o Sol, tá? Ele tá muito mais forte. Ele tá sempre perto do Sol, mas essa questão de oriental e ocidental é muito importante. É interessante observar essas questões da mentalidade para saber o que você pode fazer para aprender melhor as coisas, né? Então, se eu sei que eu tenho uma mentalidade predominantemente jupiterina, eu preciso sentir que aquele conhecimento é algo grandioso, que vai fazer uma transformação na minha vida. Eu preciso sentir que tem alegria naquilo, que tem otimismo, que tem jovialidade, que tem algo de fé, algum propósito naquele conhecimento. Se eu sei que eu tenho uma mentalidade fixa, eu preciso de desenvolver uma disciplina, eu preciso desenvolver um método, um passo a passo, eu preciso encarar com isso. Se eu tenho uma mentalidade colérica, então eu vou ter que estudar várias coisas ao mesmo tempo, às vezes, né? Sanguínea também é assim. E, e ter desenvolver muita qualidade de atenção, né? É, de perceber as coisas como elas são. Então, gente, esse assunto da mentalidade ele é muito extenso, né? E tem como a gente delinear uma por uma, né? E muita gente fica, mas qual que é a minha mentalidade? Como é que ela funciona? Como é que ela é? Gente, você pode hoje dar uma análise, encomendar uma análise específica sobre isso. Inclusive, atendi sobre isso numa menina que estava estudando para cursinho, coisas assim, né? E aí eu passei algumas dicas de estudo para ela e é muito bom, é muito eficiente, né? Quem tem narrativa intelectual é fundamental conseguir aprimorar isso, além dos próprios métodos de estudo, né? Cada um se adapta melhor porque cada um tem um estilo diferente, né? E na consulta também tem como ver outras várias coisas. Outro tema que eu também analisei recentemente é a questão da probabilidade de algum tipo de transtorno, situação mental também, né, de debilidade na saúde da mente. E que é muito forte, né? Se você tem algum geracional, Urano, Netuno, Plutão, conjunto com algum desses significadores da mente, tem que se ter muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado.
Urano, ele traz, se não epilepsia, a epilepsia silenciosa muitas vezes, né? Eu não sou médica, não tô passando nenhum diagnóstico, mas é interessante ter essa observação. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada quem conseguiu assistir até o final. Deixe outras sugestões, dicas, perguntas que eu anoto todas para produzir mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima.